E eu acho que as pessoas traem por N fatores nesse sentido. Pode ser uma fantasia, pode ser por um padrão, né, de comportamento aprendido, porque meu pai e minha mãe traíram, meu pai traiu minha mãe traiu meu pai, meus pais viviam traindo, e eu inconscientemente estou honrando aquele comportamento, ou porque eu fundamento achando que a vida é assim mesmo, que as pessoas traem, ou porque eu preciso, lá no meu inconsciente tá lá dizendo, ó, honra teu pai e a tua mãe, não quebra o padrão, seja imitador do seu pai e da sua mãe, e vai nessa, faz também, então a pessoa se auto-sabota, né? Ou porque o relacionamento em si não tá legal, não tá bacana. Então, assim, tem uma infinidade de questões, né? Agora, um casamento, e era isso que a gente estava conversando, para ele sobreviver ao, a tentação, a probabilidade de um divórcio, né? Para ele sobreviver após uma traição, eu refleti sobre 4 pontos importantes, né? Quer dizer, o ponto fundamental é o perdão. Né? E para que esse perdão aconteça, existem 4 questões muito importantes. Então, como um relacionamento, como viver, sobreviver após uma traição. Tá? O primeiro ponto é perdoar. Tá? Então, o perdoar é uma necessidade para um casal que quer se manter vivo após uma traição. Então, e esse perdoar, ele precisa de 4 elementos, 4 coisas fundamentais. Eu vou chamar de alma, eu juntei num acrônimozinho para ficar alma, para a gente lembrar depois. O A é de analisar, que é justamente essa chamada para reflexão, no sentido de vamos avaliar o que estava acontecendo, qual foi o meu comportamento, o seu comportamento que contribuiu para isso acontecer, quais foram as minhas omissões, ou seja, em que momento eu me omiti nos relacionamentos, né? O que me faltou coragem de enfrentar um ponto, uma situação dentro do casamento. Então, a questão da omissão, da generalização, que cai muito também na questão de ser crítico, do criticismo, ou de achar que as pessoas são si mesmas e tal, etc. Né? De generalizar situações, de generalizar e minar o próprio relacionamento. Né? Então, essa chamada para analisar quais foram as minhas coisas que eu omiti, que eu generalizei, que eu deveria ter feito, não fiz, me faltou coragem, etc. É o ponto 1, análise, né? Então é o A aí do acrônimo ALMA. O L são lições, né? Então, análise, depois lições. Quais são as lições? O que eu posso aprender? O que eu posso aprender com o ocorrido? Então eu analisei, eu vi, identifiquei falhas minhas, identifiquei no outro, o outro identificou em mim, etc. A gente analisou, vimos qual foi o caminho que nos fez chegar. Voltamos em cada uma das pedras que a gente tropeçou no caminho e chegamos, analisando. Agora, quais são as lições? Quais são as coisas que a gente precisa aprender? Quais foram os momentos que a gente se permitiu nos distanciar da aliança originária? Daquilo que nos juntou. Então, quais foram as lições que a gente deixou de aprender no caminho, que a gente deixou de atualizar no nosso relacionamento diante dos momentos, dos ventos, das tristezas, dos sofrimentos que a vida apresenta. Então, quais são as lições que eu posso tirar? Né? E o terceiro ponto seria estabelecer um memorial, M de memorial. Memorial por quê? Porque depois de analisar e tirar lições, eu preciso colocar um novo marco. Eu preciso de um memorial. No sentido de, daqui para frente, nosso relacionamento precisa ser diferente. É uma vírgula que eu coloco, porque antes da vírgula, daquele memorial, essas coisas elas existiram, elas vão existir na nossa memória, a gente vai ter imagens residuais dela, a gente tirou lições, mas elas não podem ultrapassar essa vírgula. A vírgula de um mas, de um memorial que eu preciso fazer. Aquela lição que eu mencionei anteriormente do Bar do Todol, né? A gente vai trazer as lições sem ficar relembrando o preço que a gente pagou por elas. Exatamente. Né? Então, estabelecer esse memorial. Qual é o memorial que a gente vai fazer? Quais são os novos acordos? Então, claro, se você quebrou a confiança, algo daquela confiança precisa ser reconstruída. Né? Então, se eu vivia com meu celular cheio de senhas, né, e não deixava minha esposa ter acesso nenhum ao meu celular agora vai ficar sem senha, porque eu preciso tranquilizar e reconstruir a confiança que você tinha em mim. Né? Então, os novos acordos, eles precisam existir. Né? Então, eu preciso dar mais satisfação, eu preciso nutrir a sua necessidade de segurança.
Eu preciso nutrir a sua necessidade de aceitação. Eu preciso mostrar que eu estou comprometido. E isso me leva, nesse memorial, nos novos acordos, que precisam ser mútuos. E alguns vão ser impostos. E eu vou precisar engolir seco se eu sou o traidor da situação. Porque é baseado na tua necessidade. E nesse momento, não importa. Se eu quero manter um relacionamento e isso exige esforço, eu vou precisar, sim, engolir algumas coisas a seco. Até por um período em que a tua maturidade te permita flexibilizar para o bem do relacionamento duradouro. E o próximo momento, depois do memorial, feito o memorial, eu acredito que é o A de arrependimento, no sentido cristão da palavra, de mudança de atitude, de se arrepender de verdade, acontecer uma metanoia, uma mudança de mentalidade, né? Então, assim, eu fazia antes, agora eu não faço mais. Eu preciso mudar a minha atitude. E o que revela a mudança de atitude, né, o arrependimento psicológico, não o remorso, mas o arrependimento psicológico, é justamente o sustentar de novas atitudes. De quais atitudes? Que eu estabeleci no memorial. Então é alma, analisar lições, aprenda, M de memorial e A de arrependimento, mudança de atitude. Esses são os elementos do perdão para se sobreviver depois de uma traição. Muito bom isso. Muito bom isso? Uhum. Foi você que criou esse acrônimo? Foi, eu fiquei criando um acrônimo. Eu estava de fone de ouvido pensando. Muito bom, muito Muito bonito. bom. Aham.